Nos Estados Unidos, investidores amadores estão tirando o sono dos gestores de grandes fundos de investimentos em Nova York. São jovens que conseguem dicas na internet e compram os papéis, as ações por conta própria. E é tanta gente envolvida nisso que se criou uma bolha de ações. Vamos entender o que está acontecendo, que é uma tendência complicada, com a correspondente Heloísa Vilela, que vai contar mais sobre isso. Oi, Heloísa, boa tarde. Conta essa história pra gente. Os jovens agora estão entrando com tudo, então, no mercado de ações? Boa tarde, Carla. Olha, isso é realmente uma briga de Davi contra Golias. E o principal alvo dessa confusão é essa loja aqui atrás, a GameStop. É uma loja que vende jogos eletrônicos, mas que tem um modelo de negócios que está ameaçado porque ela vende nas lojas físicas e não na internet, como é a tendência desse mercado cada vez mais. Porém, o que acontece? Os fundos de investimento hedge, que apostam qual é o valor que uma ação vai ter no futuro, jogaram as apostas do preço da ação dessa loja lá embaixo, lá no chão. E ela começou o ano valendo cerca de 18 dólares. Um grupo de pessoas jovens que se reúne através de sites da internet e discute o que fazer, que investimentos fazer, começou a falar, sabe o que? Vamos apostar nessa loja, porque ela tem algum futuro sim. E começaram a comprar as ações da GameStop. Olha, em um ano, essa ação chegou ontem a fechar com valendo mais de 400 dólares, de 18 para 400 em um ano, imagina. O que acontece com isso é que os fundos que investiram no valor cada vez mais baixo da ação perderam uma fábula. Fala-se até mais de 20 bilhões de dólares que eles teriam perdido ontem. Hoje aconteceu algo inusitado. Quando essas pessoas foram tentar comprar mais ações da GameStop, elas viram que estava tudo congelado, que elas não podiam fazer nenhuma compra. E nos bastidores parece que os fundos de investimento puderam vender uns para os outros para tentar fazer a ação subir um pouco e eles recuperarem algo do que perderam. Foi uma confusão tão grande que até a deputada federal Alexandra Ocasio-Cortez, que representa Nova York, disse agora na internet que apoia a abertura de um inquérito na Câmara dos Deputados para saber se os fundos de investimento estavam manipulando o mercado e querendo regras próprias e evitando que os pequenos investidores ganhem num jogo que eles estão acostumados a ganhar, Carla. Então, a gente tenta, explicar isso, é um pouco difícil para quem não está familiarizado com o mercado financeiro. E eu pensei naquela ocasião em que aqueles meninos usuários do TikTok, daquela rede social de jovens, compraram todos os ingressos para uma convenção de Donald Trump. Eles fizeram um mob, um movimento na internet, comprando todos os lugares disponíveis num estádio gigante. Então, a campanha de Donald Trump pensou que fosse lotar o estádio e quando chegou lá deu de cara com o estádio vazio porque era só uma grande brincadeira. E nesse caso, na verdade, eles acabam se movimentando para comprar sem o auxílio de corretoras, ou seja, eles falam em democratizar o mercado financeiro. Então, eles fizeram um movimento comprando ações, inflando artificialmente o valor da ação dessa loja que a Heloísa mostrou aí, que é uma loja que já vinha sendo quase que fadada ao fracasso, como tantas outras aí que perderam o bonde da história, A gente sabe de várias empresas que estão à beira da falência ou já faliram porque não acompanharam a modernidade. E aí eles, inflando esse valor, levaram à quebra ou a prejuízos enormes de corretoras que tinham apostado na baixa dessas ações. Então, é mais ou menos assim, é uma manipulação, mas é democrática, Não deixa de ser, Heloísa? Pois é, então, se a regra do jogo vale apostar, então todo mundo pode apostar. E o mais interessante é que isso está dando uma discussão enorme justamente a respeito dessa possibilidade. E a gente ouviu agora há pouco também relatos de quem conseguiu investir e, por exemplo, estudante que já conseguiu com isso pagar a dívida que tem no crédito educativo, um rapaz que conseguiu pagar a cirurgia do cachorro dele, o outro que conseguiu pagar o tratamento médico de uma irmã. Então, são pequenas situações que se resolveram graças a esse movimento espontâneo de pequenos investidores e que tem gente que já calcula cerca de 3 milhões de pequenos investidores unidos
para fazer esse movimento, Carla. A grande preocupação é onde isso vai dar, porque lembra também um pouco, eu fiz essa referência aí do TikTok, mas lembra um pouco também um esquema de pirâmide. Se você puxa uma ação para cima, Exato. uma ação que não tem lastro ou que não tem realmente um vigor financeiro daquela empresa, você está inflando, criando uma bolha em que apenas alguns, ao realizar lucros, vão se dar bem, mas a grande maioria vai se dar mal, porque ela não tem lógica, né? Alguém... Isso aí não tem outro jeito. Alguém vai ficar com o mico na mão, não é? Alguém vai ficar com esse mico na mão. Porém, não é possível uma ação subir de 18 para 500 no espaço de um ano. É impossível, né? Inclusive, né, o presidente Biden está de olho nesse movimento, porque isso pode realmente, de uma brincadeira, passar a algo muito sério, né, Heloísa? Exatamente. A Casa Branca está monitorando a situação, segundo a gente soube hoje. É isso. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui conosco. Portanto, muito cuidado, né? A gente, às vezes, faz esse tipo de alerta aqui para a gente que, né, quer entrar para trabalhar com o mercado financeiro, para comprar ações e tudo, mas tem que ter muito conhecimento, estar muito atento, porque agora tem também esse tipo de movimento aí. Vamos ver como é que vai ficar.